Vou fazer a comparação da última marca que Satanás irá usar para enganar a humanidade. Vamos lá? Ele usou para tentar Jesus a necessidade por alimento. O que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. No último dia, para ele nos oferecer a marca dele, ele vai usar essa mesma necessidade por alimento para nos oferecer a marca. Quer ver? Olha o que está escrito em Apocalipse 13, presta atenção. Se você não tiver a marca, não poderá comprar, vender e trabalhar. Então você não vai poder comer. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe que a mesma estratégia se repete? Adão e Eva, estratégia da comida, do alimento. Jesus, estratégia do alimento. E a última marca, estratégia do alimento. Por isso que muitas pessoas vão querer aceitar, se eu não tomar, se eu não tiver essa marca, eu não vou trabalhar, eu não vou poder comprar, eu não vou poder vender, eu tenho que ter essa marca. A estratégia por alimento vão ser o Adão e Eva do primeiro, que caiu logo na primeira oferta. A palavra de Deus, Satanás vai usar para a última marca, que é a terceira e derradeira, a palavra de Deus deturpada. Olha o que ele falou com Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com os teus pés em pedras. Olha o que ele irá fazer conosco usando a palavra de Deus deturpada. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vocês viram isso? Tudo que é santo, tudo que merece reverência, ele vai blasfemar. Ele usou uma oferta de interesse de Jesus. Qual foi a oferta de interesse de Jesus? Ele disse: e mostrou-lhe todos os reinos no mundo, e a glória dele, disse-lhe: tudo isso vou te dar. Eu vou te dar todo o reino, Jesus. Eu vou te dar tudo. Era o interesse de Jesus ser rei. Mas Jesus sabe que é o interesse dele, mas ele primeiro tinha que vir como ovelha muda que vai ser abatida. Ele tem que respeitar os planos do Pai. Ele não podia ser rei para depois ser morto. E o que Satanás vai fazer nos últimos dias para nos trazer essa proposta? Ele vai usar o interesse que todos nós temos de proteção pela vida. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa, abençoando não só a você, mas a toda a sua família e seus amigos. Finalmente, voltamos com o segundo vídeo do estudo O que é a marca da besta. Mas antes de nós começarmos, eu quero só dar uma notinha aqui. Gente, o estudo não é fácil de ser produzido. Eu preciso tomar cuidado com as palavras que eu vou trazer a vocês.
Infelizmente, nós sabemos que nos dias atuais a gente não pode nem falar tudo que vem à nossa cabeça, porque a gente é censurado. Então eu peço que vocês tenham um pouco mais de paciência comigo, inclusive porque vocês sabem que eu também estou me organizando para viajar ao Brasil e eu estou tendo, muita coisa para fazer, então eu não tenho condições de estar focando no estudo e na minha viagem, também na minha vida pessoal, que é questão de trabalho e outras coisas mais. Então eu peço que vocês entendam que o estudo possa até demorar, se duvidar, 1 mês, 2 meses, para ser concluído. Até teve uma colega minha que falou assim para mim: Jesus vem e você não postou nem o segundo vídeo, que dirás o último vídeo falando sobre a marca da besta. Mas realmente, eu sei que eu demoro muito a postar, mas eu peço a vocês compreensão. E em falar em compreensão, eu peço a vocês também que estão me mandando e-mail. Eu também não tenho condições de estar respondendo todos os e-mails assim rapidamente, até porque uns são muito longos, são perguntas, são vários questionamentos, eu não tenho condições de estar respondendo tudo isso. Mas eu fiquei muito feliz de saber que vocês entenderam que nós já tivemos 2 marcas da besta já introduzidas no nosso mundo. Nós sabemos que serão 3 marcas da besta e nós sabemos que a última marca, como nós já discutimos no vídeo passado, a terceira é a derradeira. É incrível como tem cristãos, como tem pessoas que simplesmente estão vivendo a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse julgamento para suas ações, É aquele famoso deixa a vida me levar. Muitas pessoas estão, principalmente os cristãos, ou as pessoas que se dizem serem cristãs. Eu fico tão abismada como as pessoas não têm percebido que nós estamos vivendo Apocalipse. Eu pensei que os meus sonhos, os meus planos eu iria concretizar e depois eu ia morrer e ia direto prestar contas a Deus. Eu nunca pensei que eu fosse fazer parte da geração que veria a manifestação do anticristo. As coisas estão acontecendo de uma tal forma que eu fico abismada com a apaticidade do povo. O povo que se diz o seu povo de Deus. Como as pessoas estão simplesmente vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Então, voltando aqui, nós vamos falar sobre Néfilis hoje. O que os Néfilis têm a ver com a marca da besta? Eu quero que vocês prestem bem atenção o que esse grupo de seres eles têm a ver com o que nós estamos vivendo ou que muitos de nós viveremos daqui a algum tempo. Então eu preciso que vocês que não assistiram ao primeiro vídeo, vá até lá, assista para que vocês continuem com a linha de raciocínio. E eu, antes de mais nada, quero também vos informar, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a marca da besta. Claro que ali eu não fui tão explícita, mas eu falei muitas coisas que eu não vou falar nesses estudos, porque senão vai ficar longo e eu acho desnecessário com o trabalho que eu já tinha feito anteriormente. Então, vai estar aqui no card, em algum lugar. Após esse vídeo, vocês vão lá e assistam o vídeo que eu estou citando para vocês, para que a mente de vocês possa abrir. O estudo é longo, isso aqui não é uma pregação, isso aqui não é uma meditação, isso aqui não é uma palavra de motivação que eu falo em 15, 30 minutos. Isso aqui é um estudo. E todo estudo leva tempo para se produzir e principalmente tempo para aprender. Então, nenhum estudo que eu conheça, ele é menos que 1 hora. Se ficar mais de 1 hora e ficar muito longo, eu vou ter que, infelizmente, cortar esse vídeo sobre o Néfilis em 2 partes para que vocês não se sintam tão cansados, ok? Então, vamos lá. Muitas das coisas que eu vou dizer aqui, vocês não vão encontrar em livro algum. Vocês não vão encontrar na internet. Vocês podem ficar abertos a criticar a mim, entendeu? Não tenho nenhum problema, mas eu peço que antes de vocês me criticarem, vocês perguntem a Deus se tais informações que eu vou compartilhar com vocês realmente provêm ou não de Deus.
Parecerá em muitos casos que isso aqui que eu vou ditar para vocês é uma heresia. Mas, para aquelas pessoas que são precipitadas, que botam esses vídeos na velocidade máxima, eu peço a vocês que vocês simplesmente olhem lá, capítulo e versículo que eu vou deixar para vocês, e depois vocês meditem e vejam se há ou não uma heresia naquilo que eu for falar, tá bom? Então, no estudo passado, nós vemos que 2 marcas da besta já foram oferecidas à humanidade. E a terceira e derradeira, todos nós que estivermos vivos, no momento que ela for oferecida, teremos que tomar uma decisão se nós sucumbiremos à perseguição, se nós sucumbiremos à provação, ou se nós ficaremos firmes nas nossas convicções em Cristo Jesus e resistiremos a essa proposta. Antes de sairmos dizendo o que é a marca da besta, nós precisamos entender o que o mal já fez outrora e o que ele vai fazer nos nossos dias. Sabemos que Jesus Cristo é a referência de tudo o que nós iremos passar nos últimos dias. Eu quero sinalizar algo que é muito importante nós sabermos. A diferença da última marca para as 2 primeiras é que essa última ela será dada em doses homeopáticas. Ela vai ser introduzida aos poucos. É como uma serpente quando está envolvendo a sua presa e quando essa presa está totalmente sob o controle da serpente, ela devora aquela presa. Ou é como um sapo que está dentro de uma panela, em cima de uma chama de um fogão. A água está esquentando e o sapo não percebe que a água está esquentando. E pouco depois ele morre sem saber o que o matou. Nós precisamos entender aqui que a última marca, ela será introduzida no mundo gradativamente. Para quê? Para que haja aceitação aos poucos e que ninguém perceba de que fato é a marca da serpente. Não pense que vai ser uma coisa imposta imediatamente, porque se fosse, todos nós perceberíamos que aquilo se trata da marca da besta. Então, preste bem atenção aos sinais que Jesus falou. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses sinais. Agora, falando um pouco sobre sinais que Jesus falou, observe essa frase que Jesus também disse. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Para que nós possamos entender essa fala de Jesus, nós precisamos conhecer alguns personagens misteriosos que viviam nos tempos antigos. Vamos então lá ao Gênesis 6, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com a terra. Então, a gente já percebeu aqui, nós temos um breve resumo,
que Deus estava decepcionado com a criação dele. E ele só tinha algo em sua mente: destruir tudo e fazer tudo novamente. E o motivo pelo qual levou Deus a se decepcionar em ter feito a raça humana, os animais, parece ter sido uma coisa muito grave. Parece ter sido uma aberração. E nos parece também que esse mesmo motivo ocorrerá nos últimos dias. Então a gente tem que ficar bem atento que aquela bagunça que aconteceu antes do dilúvio vai ocorrer nos últimos dias. E antes que nós venhamos discutir quem são os Néfilis e o que eles têm a ver com os últimos dias, com a marca da besta, nós devemos entender o que o texto que nós lemos acaba de nos informar. Tem algumas mensagens, tem algumas informações nesse texto que nós acabamos de ler, que é muito importante que nós saibamos para que nós possamos conectar todas as ideias. E nós precisamos entender quem são esses personagens que colaboraram para que Deus destruísse o velho mundo. E nós agora vamos descobrir juntos. E eu peço a vocês que não julguem antes de ouvir o estudo até o final. Primeiro, a gente percebe aqui que o texto diz que os filhos de Deus, eles se enamoraram das filhas dos homens. Quem são esses filhos de Deus? Quem são essas filhas do homem? E quem são esses gigantes que o texto diz que existia naquele período? É interessante que vocês saibam também que eu já trouxe um estudo falando sobre quem eram esses filhos de Deus um pouquinho lá atrás. O texto aqui nos mostra 3 personagens. Ele nos diz os filhos de Deus que se enamoraram das filhas dos homens. Ele fala sobre as filhas dos homens, que também estava lá com relacionamento com esses filhos de Deus. E ele fala sobre os gigantes. O que isso tem a ver com a marca da besta? O que é interessante nós aprendermos sobre eles para que a gente possa entender o que é a marca da besta? A gente não pode ir para o final se a gente não entender o início. Lembra uma vez que eu disse em um estudo que o segredo da morte está na criação do homem? Lembra disso? Assim como o segredo dos últimos dias está lá na criação, está lá na primeira queda, está lá na primeira civilização, está lá no velho mundo. Nós não podemos ter ansiedades em aprender começando do final se a gente não entende o início. Então agora a gente vai saber o que significa os filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus que a Bíblia está dizendo que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens? É interessante que nós saibamos que a palavra filho de Deus, ela aparece apenas 5 vezes na Bíblia. Dessas 5 vezes, ela aparece apenas uma única vez na linguagem aramaica. A primeira vez ela aparece em Gênesis 6, no versículo 2, versículo 4 também. Em Jó capítulo 1, versículo 6. Em Jó capítulo 2, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 7. E em aramaico, em Daniel capítulo 3, versículo 25. Veja só o que diz Jó capítulo 1, versículo 6. Porque Gênesis 6, versículo 2 e 4 nós acabamos de ler, que foram essas 2 partes, que diz que quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e dela tomaram a que quiserem como esposa. Então a gente já leu essa parte, vamos pular e vamos ler agora Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Eu já dei uma explicação sobre esse versículo em um estudo passado. Quem quiser saber um pouquinho mais, vai naquele vídeo para a gente ganhar tempo. Agora,
vamos lá em Jó capítulo 2, versículo 1. No outro dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles para apresentar-se também. Você vê que é a mesma frase, só que a narrativa foi num contexto diferente. Agora preste atenção em Jó capítulo 38, versículo 7. Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então nós vemos que todas essas passagens que se referem aos filhos de Deus está falando sobre anjos. Se você quiser ter uma certeza um pouquinho mais sobre a afirmação disso, vai lá nesse vídeo que nós já colocamos aqui no card e vai verificar um pouquinho mais da nossa interpretação. Então, agora que nós sabemos que os filhos de Deus, quando são citados na palavra de Deus, está se referindo a anjos, então Gênesis 6 está falando que os filhos de Deus são anjos. Vamos ler novamente? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, ou seja, viram os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, os filhos de Deus relatado aqui em Gênesis 6 é nada mais, nada menos do que nós lemos, que se refere aos anjos. Muita gente diz que os filhos de Deus aqui são a descendência de Sete, ou seja, aquele segundo filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel. Só que nós já falamos nos estudos anteriores que filhos de Deus é diferente de filhos do homem. Todos aqueles que vieram de Adão, eles são filhos do homem. Está se referindo à humanidade. Todos aqueles que vêm de Adão e Eva são seres humanos, são filhos dos homens. Nós somos matéria, nós somos filhos dos homens, porque Deus fez Adão e Eva do barro diretamente, mas todos nós que viemos após eles, viemos da fecundação de Adão em Eva. Então somos filhos dos homens, somos a descendência de Adão e Eva. Adão, antes de cair, ele sim, como o primeiro, ele poderia ser dito como filho de Deus. Antes de cair, porque ele tinha toda a sua plenitude em perfeição, antes da maldade chegar até ele, porque o progenitor de Adão foi Deus. Então, antes da sua queda, ele poderia dizer literalmente que ele era filho de Deus. Mas todos nós que descendemos de Adão e Eva, descendemos da sua junção carnal, somos chamados filhos do homem. Então não podemos dizer que aqui os filhos de Deus está se referindo a Sete. Sete é descendência direta da fecundação de Adão e Eva. Então jamais poderia ser chamado filho de Deus. Isso é tão verdade que nós só somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Mas ainda assim, nós temos uma promessa de que um dia nossos corpos serão transformados. Mas nesse momento, nós estamos alcançando a perfeição, estamos agarrados à promessa de um dia sermos semelhantes, termos o corpo semelhante
ao Filho de Deus. Entende o que eu estou falando? Então não podemos dizer que os filhos de Deus aqui, que estavam tendo relações sexuais com as mulheres, está se referindo a Sete. O porquê eles quiseram que nós interpretássemos que era descendência de Sete. Nós vamos descobrir isso ao longo desse estudo. E aqui eu quero que vocês observem uma coisa. E viram os filhos de Deus, as mulheres, e delas se enamoraram. Naquele momento que eles ainda não tinham concebido, só estavam tendo a curiosidade, eles ainda estavam no status da sua perfeição, da sua criação perfeita. Então eles ainda poderiam ser chamados filhos de Deus. Após a sua queda, já é outra coisa. Aí eles não são mais chamados filhos de Deus, e sim filhos de Satanás. E nós vamos continuar. Então, para não ter confusão, como pode o filho de Deus ter relação sexual com um ser humano? Filho de Deus algum tem relação sexual com o humano. Isso é rebelião. Só que antes deles se rebelarem, eles ainda eram considerados filhos de Deus. Porque Deus não chama nenhum anjo rebelde, nenhum anjo caído, de seu filho. Só para vocês terem ideia da mensagem que nós estamos passando aqui. Aqui nós temos a nossa primeira resposta. Os filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens, infelizmente, foram os anjos. E esses anjos, infelizmente, largaram a sua habitação, largaram o seu status de celestial. Eles desistiram da sua condição de anjos para se inflamar sexualmente com as filhas dos homens. E esses anjos são os mesmos que são citados lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui a gente viu que a nossa interpretação de que esses filhos de Deus são os anjos que largaram a sua habitação, a sua condição celestial, para se inflamarem sexualmente com as filhas dos homens. Não tem nenhuma dúvida que os filhos de Deus, descrito lá em Gênesis capítulo 6, está se referindo a anjos e não a linhagem de Sete. Agora, quem são essas filhas dos homens? Que os anjos olharam e tiveram desejo por elas e tomaram elas como esposa. Diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui o texto ele já é autoexplicativo, quando ele diz assim: os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhos. Ou seja, os homens começaram a ter relações sexuais, né? Começaram a procriar e começaram a nascer filhas belas e que foi atraente para os anjos. Então as filhas dos homens aqui está falando nada mais, nada menos do que os seres humanos. As mulheres, advinda da relação sexual entre um homem e uma mulher. Correto? Porque o texto se refere à multiplicação dos seres humanos aqui na Terra. Simples. Agora, o texto está gritando aqui que naquele tempo estava acontecendo um relacionamento sexual entre anjos que decidiram se rebelar contra Deus, que decidiram largar a sua habitação, que decidiram largar o seu status de anjos, de seres celestiais, para terem relações sexuais com as filhas dos homens, ou seja, com os seres humanos. E ele está falando que esse relacionamento entre anjos e seres humanos estava gerando filhos, estava gerando descendentes. Olha o que está escrito. Diz: quando os filhos de Deus casavam-se com as filhas dos homens e delas geraram filhos.
Como é possível seres celestiais com seres terrenos? O que estava acontecendo era um relacionamento, um envolvimento de seres celestiais com seres terrenos. Seres que eram eternos com seres que apenas tinham fôlego de vida e que eram perecíveis. Que loucura estava acontecendo naquela época? Que aberração é essa que estava ocorrendo naquela época? Já pararam para analisar? Aí você pode me dizer uma coisa, Rejane? Mas como é possível um anjo ter relação sexual com um ser humano? Se Jesus disse que nós seremos como os anjos não se dão em casamento. Vamos ler essa passagem? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Frisa bem essa parte. Mas serão como os anjos de Deus no céu. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Frisa essa palavra, que estão nos céus. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havido por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui a gente viu mais uma vez a confirmação dizendo que os anjos são filhos de Deus. Mas percebe então, Jesus ele fala que nós seremos como os anjos que estão nos céus. Em outra passagem fala que nós teremos o corpo, seremos eternos como os anjos que estão nos céus. E aqui também fala que os filhos desse mundo casam-se, mas que no mundo vindouro seremos iguais aos anjos e seremos filhos de Deus. O que Jesus está falando aqui é que aqui nessa terra, não no céu, nessa terra, nesse mundo, há o envolvimento sexual, há o relacionamento sexual, há possibilidade de haver envolvimento sexual, há sim o coito. Porém, quando nós estivermos nos céus, quando os anjos lá estão, nós teremos os nossos corpos semelhantes a eles, aos filhos de Deus, e aí sim nós não precisaremos mais desse tipo de relacionamento. Mas aqui nessa terra, isso sim se faz necessário. Então o que a gente está vendo aqui é que para haver o relacionamento sexual de um filho de Deus com um ser humano, ele tinha que abandonar a sua condição de anjo. Ele tinha que abandonar o seu lugar, que é o céu. Ele, se vocês não sabem, os anjos também têm livre-arbítrio. Você acha que é só os seres humanos que têm livre-arbítrio? Não. Os anjos têm livre-arbítrio. Se não fosse assim, Satanás não teria levado uma boa parte deles consigo, e o próprio Satanás não teria se rebelado contra Deus, e esses anjos não teriam feito essas coisas. Deus não tem nem a gente, seres humanos, como sua marionete, nem seus filhos celestiais. Então, para um anjo ter um relacionamento sexual com uma mulher,
Ele teve que se rebelar contra Deus. Ele teve que se rebelar contra a sua natureza angelical. E teve que adotar o princípio desse mundo em seu corpo. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eterna até o dia do juízo, daquele grande dia. Porque se Deus não o perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, queridos, os anjos, eles teriam que se desfazer de tudo aquilo que eles tinham para passar a habitar no mundo dos seres humanos. Por isso que Jesus diz, desse mundo, eles dão-se em casamento. Nós nos damos em casamento. Então, para os anjos se darem em casamento, eles teriam que aceitar o princípio desse mundo. Eles teriam que rejeitar a sua criação, o seu habitat e a sua natureza. Literalmente, eles tinham que se rebelar contra os propósitos de Deus. O melhor filme que representa isso, que extrai isso, é um filme chamado Cidade dos Anjos. É um filme herético, porque a ideia ali é mostrar que Deus é uma pessoa exigente e má. Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns trechos, eu vou falando, porque não tem muita, porque está em inglês e eu não tive tempo para traduzir. Mas aqui a gente vê nitidamente nesse pedaço, enquanto eu estou falando, esse é um anjo, ele se apaixonou por uma mulher aqui na Terra. E primeiro, antes de ele se apaixonar, ele teve uma curiosidade, porque os seres humanos, eles sentiam tanta atração quando eles estavam praticando o sexo. Surgiu neles a curiosidade, tudo foi por uma curiosidade, porque os anjos não tinham desejo. Então veio uma curiosidade, e nessa curiosidade desse anjo aí, eles começaram a observar isso, e eles começaram a desejar esse sentimento que os seres humanos tinham, porque eles não sabiam o que era tocar, eles não sabiam o prazer, eles não sabiam o que é chorar, eles não sabiam expressar essas emoções que os seres humanos expressam. Então eles observavam as mulheres, eles observavam os seres humanos aqui na Terra, e começou a surgir curiosidade e querer ser igual aos seres humanos, a se envolver no mundo dos seres humanos. E também começou a surgir o interesse em coabitar com as mulheres aqui na Terra. E esse filme, ele mostra claramente que esse anjo, ele teve que fazer uma escolha. E uma dessas escolhas é que ele teve que ir no alto de um lugar, de um precipício, de um prédio, e lá de cima ele se jogar. Porque o ato de se jogar simboliza o ato de se rebelar contra Deus, o ato de se jogar de um prédio, de um penhasco, de um lugar alto, significa o ato de você se desfazer da sua vida em prol de uma outra vida. Isso é tão interessante que vocês lembram que qual foi a oferta que Satanás deu a Jesus? Se jogar de um precipício, de um penhasco, se jogar de um lugar alto, porque simbolizava o mesmo ato que os filhos de Deus fizeram lá em Gênesis. Eles tiveram que ir num lugar mais alto e naturalmente eles se jogar, ou seja, se suicidar, entre aspas, né? Você morre para a sua vida celestial, mas você nasce para aquela vida ali, né? É um trocadilho aqui que eu estou fazendo. Então, o simbolismo dessa rebelião era que ele tinha que se jogar de um lugar alto, porque quando ele caísse, ele não ia morrer, mas ele já nasceria como um ser humano totalmente corruptível. E a gente vê nesse mesmo filme que ele, depois dessa queda, imediatamente ele tem relações com aquela mulher.
E ele também encontra um outro anjo que já teve essa mesma decisão e que teve filhos e que agora tem netos. E que a partir daquele momento ele só está esperando o momento certo para morrer, para que ele venha se dar frente a frente com o Criador e ser julgado pela sua ação. Esse filme ele é herético porque ele romantiza a queda dos filhos de Deus e romantiza aquilo que fez com que Deus odiasse o mundo antigo e o quisesse destruir. Então, se você tem paciência para ler, para assistir heresia, mas com a sua Bíblia em lado e comparando, esse é um vídeo que vale a pena você entender, você assistir. Mas fique bem atenta com o que você assiste. Uma outra coisa que eu gostaria de frisar desse filme é que o nome desse anjo que se rebela contra Deus e que quer ter relações sexual com as mulheres, com uma mulher, se chama Sete. Are you God? No. My name is Seth. O nome dele é Sete. Então muitos de vocês pensam que o Sete é da linhagem de Adão e Eva, mas não. Você vê que até os filhos das trevas sabem que isso não existe. Os filhos de Deus não podem ser de Sete. Mas eles debocham da nossa cara. Os filhos de Deus são os anjos que se rebeldes. São os anjos que se rebelaram contra Deus. Então esse anjo do filme que se rebelou contra Deus, o nome dele é Sete. Para vocês ficarem espertos quando Jesus disse que o povo dele perece porque lhe falta entendimento. As trevas sabem da verdade e querem nos esconder. Eles debocham da nossa cara colocando o nome de um anjo de Sete. Então, meu querido, quando você pergunta como é possível um ser humano ter relações sexuais com um anjo, a gente presta atenção na fala de Jesus quando Jesus diz que nós seremos como os anjos no céu, que não se casam e nem se dão em casamento. Mas isso acontece no céu. Mas quando os anjos vêm à terra, eles recebem corpos que dá condições a eles de interagir ou não com os seres humanos. Porque os anjos só podem aparecer, só podem conversar com os seres humanos se do alto for lhe dada a permissão. É tão interessante que até esse filme mostra isso. Que os anjos só podem trabalhar em favor dos seres humanos, mas eles não podem conversar com os seres humanos, eles não podem interagir com os seres humanos. Mas quando esse anjo, o Sete, caiu, esse anjo caído, o Sete, resolve se comunicar, resolve se rebelar contra Deus, aí ele começa a se comunicar com a mulher que ele deseja e começa a aparecer para ela. Vocês veem que até o ato de um anjo se comunicar com os seres humanos sem a permissão de Deus é uma rebelião. Mas quando eles estão aqui nessa terra, é-lhe dado a oportunidade de conversar com os seres humanos, se essa for a vontade de Deus, interagir com eles e comer com os seres humanos. Aonde a gente vê isso? E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Se traga já um pouco d'água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore, e trarei um bocado de pão, para que resforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Aqui a gente está falando dos anjos que foram, antes de destruir Sodoma e Gomorra, eles foram fazer uma visita a Abraão. Você vê que Abraão viram os anjos, conversou com os anjos e comeram. A Bíblia não diz que e pareceu-lhe a Abraão que eles estavam comendo, e pareceu a Abraão como visão. Não, a Bíblia mostra claramente que esses anjos se materializaram, comeram, interagiram com Abraão. Vamos ver outra afirmação que fala que os anjos podem se relacionar conosco quando é a permissão de Deus? E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde,
Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai-vos peço em casa de vosso servo, e passai nela a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Você vê aqui? Aqui já são 2 anjos que já chegaram à cidade de Sodoma e Gomorra. Ló os viu, Ló conversou com eles, lavou os pés deles, fez banquete para eles, e eles comeram. Então, nesse mundo físico, querido, os anjos se materializam e eles adquirem corpos físicos. Quando permitidos, os anjos podem interagir conosco. Os anjos podem falar conosco. Isso é tão certo que o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser hospitaleiros para nós recebermos as pessoas que Deus envia à nossa vida. E muitas dessas pessoas a gente hospeda e nem sabemos que são anjos. Isso não é a minha palavra, isso é a palavra do apóstolo Paulo, que diz que muitas das vezes nós hospedamos anjos sem sabermos. Mas a palavra de Deus diz também que os anjos que estavam tendo relações sexuais com as mulheres estavam gerando nelas filhos. E que filhos são esses? Talvez aqui você comece a entender o que significa como nos dias de Noé, assim será quando Jesus estiver vindo. Quem são esses seres que os filhos de Deus, que largaram a sua natureza, estavam gerando nas mulheres aqui na terra? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então aqui a palavra de Deus está mostrando que os filhos de Deus geravam nas filhas do homem alguns seres. Esses seres são os gigantes? Os gigantes é o mesmo que eu falar são os nefilins. Esses seres são os nefilins? Vocês prestaram atenção no texto que nós lemos? Eu posso dizer que do acasalamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens estavam se gerando gigantes? Isso geneticamente é possível? O texto me diz isso? Não. Os filhos de Deus com as mulheres aqui na terra não geravam gigantes. Desculpa que eu estou decepcionando muitas pessoas aqui, mas a gente tem que ler e interpretar. Leiamos novamente o texto. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois. Depois quando? Quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens e delas geravam filhos. Esses eram os homens que houve na antiguidade, os homens de fama. A Bíblia fala claramente que quando os filhos de Deus deitaram com as filhas dos homens, os néfilis já existiam. Os néfilis já estavam aqui, porque ele diz: havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Então, quando os filhos de Deus estavam tendo relações sexuais com as mulheres aqui na terra, os gigantes, os néfilis já estavam aqui.
Então os gigantes não são frutos dos relacionamentos dos anjos rebeldes com as filhas dos homens. Os gigantes não são descendentes dos seres humanos e dos anjos caídos. Então quem são os gigantes? Porque até agora, no início, a gente achava que era os filhos de Deus, as filhas dos homens e os nefilins. Agora a gente descobriu que não. São os filhos de Deus, as filhas dos homens, os gigantes, porque o texto fala sobre eles, e mais um grupo, os filhos dos relacionamentos entre a mulher e os filhos de Deus. E nós vamos saber esse fruto desse relacionamento entre os filhos de Deus e as mulheres mais à frente. Mas agora a gente tem que entender quem são os néfilis. Porque todo mundo que eu conheço, que eu ouço falar sobre Gênesis capítulo 6, aí tem até um livro aí chamado A Conspiração de Gênesis 6, que afirmam que os gigantes que a palavra de Deus está falando em Gênesis 6 são frutos do relacionamento de anjos rebeldes com os seres humanos. Será que isso é possível? Se os anjos, quando eles caem, quando eles largam a sua natureza, ele adquire corpos físicos, tudo bem que o seu DNA continua sendo DNA celestial, mas o seu fenótipo, o fenótipo dele passa a ser humano. As características aqui passam a ser humanas. Então isso não é passado para os seus descendentes também? Vê lá. A gente precisa então, aqui antes de nós falarmos sobre os descendentes dos anjos que se rebelaram contra Deus e tiveram relações sexuais com as mulheres, entender primeiro quem são os nefilins. Porque você só vai entender o que vai acontecer nos últimos dias, o que esse grupo aí que está tentando, que serve a Satanás, está tentando fazer na humanidade. Se você entender a diferença de néfilins e de descendentes de anjos caídos com o relacionamento com as mulheres. Se o vídeo ficar muito longo, a gente vai ter que cortar. Mas eu vou falar, pelo menos aqui hoje, nesse vídeo, quem são os néfilis. Vamos lá. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que o que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças longe dessa terra fértil, e da tua face me escondereis, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Oh my gosh! Que loucura é essa que Caim está falando? Caim diz assim: eu serei fugitivo e vagabundo na terra, e todo aquele que me achar me matará. Calma aí, gente. Caim era a terceira pessoa a existir nessa terra, além de Adão e Eva. Quem são essas pessoas que Caim está dizendo que se o achar, o matará? Quem Caim está se referindo? Todo aquele que me achar me matará. A gente tem que parar para analisar esse texto. Disse que Deus expulsa Caim de uma terra fértil. E aí Caim começa a questionar: então eu vou ser fugitivo? Fugitivo de quem? Fugitivo de Deus? Se Deus está em todos os lugares? Não, ele está falando fugitivo de todos aqueles que, se o virem, o matará. Mas como? Como se ele era a única pessoa além de Adão e Eva nessa terra, gente? A quem Caim está se referindo? Preste atenção aqui uma coisa.
Aqui nós vemos que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus os colocou em um lugar de refúgio, onde a terra era fértil e onde o ser humano, Adão e Eva e seus descendentes, ficariam sob a sua proteção. Isso é tão verdade que quando Deus expulsa Caim, ele expulsa dessa terra fértil. E Caim, ele perde essa proteção. Por que ele perde a proteção? Porque quando Deus diz assim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, e fugitivo e vagabundo será na terra. Opa! Fugitivo significa que aonde ele estava era um lugar de refúgio, era um lugar de proteção, era um lugar fértil. Nada acontecia com Caim e Adão e Eva, porque eles estavam no lugar seguro e guardados por Deus. Não era o Jardim do Éden, mas era um lugar seguro, porque o próprio Deus fala aqui para Caim. Ele diz para Caim sair e ele diz: fugitivo e vagabundo será na terra. Mas fugir de quem? Se só havia ele e os pais na terra. E você vê que era um local tão de proteção, era um lugar tão de refúgio, que Caim, ele fala: vós me expulsais dessa terra fértil, e agora fugitivo serei, e todo aquele que me achar me matará. Você vê que, né, Deus é tão lindo, que mesmo ele expulsando Adão e Eva do paraíso, que era o Éden, ele reservou para os seres humanos um lugar de refúgio, aonde eles ficariam numa terra fértil, e alguém ali nunca iria incomodá-lo. Tudo estava sob a proteção de Deus, sob o controle de Deus naquele lugar. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Preste bem atenção, para vocês pararem de ir com a cabeça desse pessoal aí que fica fazendo um vídeo só para ganhar like. Aprenda a palavra de Deus de verdade. A quem Deus está se referindo quando ele diz: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado? Deus não sabia que só tinha Adão e Eva e Caim ali? Desde quando o pai e a mãe dizem: vou vingar a morte do meu outro filho. E aí eles agora iam não ia ter filhos? Porque Deus fala assim: a todo aquele que matar Caim, 7 vezes será castigado. Porque Deus não falou: aquele que matar Caim também deverá ser morto? Opa! Não foi isso que Jesus falou? Ele disse lá em Mateus 25 que todo aquele que usa a espada, por ela será morto. Ou porque o próprio Deus disse diferente aqui nessa fala de Caim? Caim era assassino. Então Caim merecia ser morto. Se ele matou, ele vai ser morto. Não foi essa lei lá que foi dado lá para Moisés, falou assim: olho por olho, dente por dente, aquele que matar também tem que ser morto? Por que Deus está aqui falando? Não, será castigado 7 vezes. Por que Deus não falou morto? Continuemos o raciocínio. E pôs um sinal em Caim, para que não oferisse qualquer que o achasse. Mas, gente, por que Deus preferiu colocar um sinal em Caim, para que aquele que visse aquele sinal reconhecesse o sinal de Deus e falasse: opa, esse cara tá marcado aí pelo sinal de Deus, não posso matar? Para Deus colocar um sinal em Caim, significa que quem visse o sinal conhecia o sinal de Deus. Significa que quem enxergasse Caim e aquele sinal sabia que havia uma maldição de Deus em Caim, e que todos aqueles que quebrassem essa maldição, ele traria para si a maldição que foi colocada em Caim 7 vezes mais em sua vida. Então aquele que visse, ele já conhecia o sinal de Deus.
Sendo assim, é como chegar uma pessoa, sei lá, com qualquer sinal aqui, a gente tá conversando, ela conhece, não. Vou interagir normalmente ali, é mais uma no meio da multidão. Mas se eu conheço, eu já começo a me esquivar. Eu já começo a me afastar. Então, quando Deus fala que aquele que vê o sinal, ele reconhecerá o sinal que ele pôs em Caim. Esses a quem Caim está se referindo, que se o visse o mataria, e que já habitava a terra antes dela ser dominada pelos seres humanos. Por que já habitava a terra antes dela ser dominada pelos seres humanos? Porque Adão e Eva, junto com os filhos, estavam num lugar reservado por Deus, ainda na terra, claro. Mas era um lugar de refúgio. Mas a terra já existia um grupo aqui que já habitava a terra. E é esse grupo que Caim foi o espaço dele e se tornou fugitivo, porque ele não podia interagir com esse grupo. Porque ele tinha medo que se esse grupo o visse, o matasse. É por isso que Deus disse que ele seria fugitivo. Esse mesmo grupo que já habitava a terra e que Caim estava com medo de vingar a morte do irmão sobre ele, é o mesmo grupo que, se olhasse o sinal que Deus colocou em Caim, eles reconheceriam esse sinal. E quem seria esse grupo? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. A Bíblia está aqui nos dizendo claramente que Caim era filho do diabo. As suas obras eram más, as suas obras eram obras de um assassino. Ou seja, Caim tinha como pai o próprio Satanás, que o induziu a assassinar o próprio irmão. Então, quando Caim diz a Deus, eu serei fugitivo e todo aquele que me achar me matará, preste sua atenção numa coisa. Quem iria matar Caim também conhecia a prática do assassinato, conhecia a prática de matar. E isso os tornava semelhantes a Satanás, assim como Caim, a própria Bíblia diz que era semelhante, era filho do diabo, porque matou o próprio irmão. Então, esses que iriam matar Caim por vingança, eles se tornavam semelhantes a Satanás, o filho do diabo, que veio roubar, matar e destruir. Essas são as 3 piores características de Satanás: roubar, matar e destruir. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, quem serão esses seres que já conheciam a prática do assassinato? Esses seres são aqueles que estão escritos em Apocalipse 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqueles a quem Caim estava temendo e que Deus estava dizendo que seriam 7 vezes castigados caso vissem Caim, são os anjos rebeldes que seguiram a Satanás
na rebelião contra Deus. É por isso que Deus não disse: todo aquele que achar Caim e matá-lo também será morto. Porque anjos são eternos. Anjos não morrem, mas eles podem ser punidos. Por isso que Deus está falando, aqueles seres que vão te ver e que se quiser te matar, ao verem o meu sinal em você, eles entenderão que não há permissão minha para o tocar. Então eles já entenderiam o sinal de Deus e não tocariam em Caim, porque eles saberiam que se eles matassem a Caim, 7 vezes eles teriam que sofrer uma pena. Se o que Caim tivesse medo fosse seres humanos, a resposta seria outra. Todos aqueles que matarem a Caim terá que ser morto. Aí muitos vão dizer que quem matou Caim foi um ser humano. Of course que sim. Por quê? Porque ele não conhecia o sinal de Deus. Tanto é que ele, quando mata Caim, ele narra: eu vi um homem hoje e eu me invoquei com ele e o matei. Ele só viu, ele não identificou o sinal, porque ele não entendia o sinal de Deus, ele não conhecia a Deus. Então, mais uma vez prova que aqueles que Caim temia e que Deus fez questão de sinalizar para não tocar em Caim, está se referindo aos anjos que seguiram a Satanás quando eles foram jogados do céu. Não são os filhos de Deus que coabitaram com as mulheres lá em Gênesis 6. Porque Deus não chama nenhum anjo caído, Deus não chama nenhum ser rebelde de filhos. E esses já existiam, tanto é que diz em Gênesis 6 que quando os filhos de Deus resolvem ter relações sexuais com as filhas dos homens, esses seres já estavam aqui na terra. Ou seja, esses anjos que seguiram a Satanás em sua queda já habitavam a terra. E não foram eles que tiveram relações sexuais com as mulheres. E sim, os filhos de Deus é que se resolveram largar. Eles resolveram largar a sua habitação para se inflamarem com as mulheres. Eles não foram expulsos do céu. Há duas diferenças numa palavra aqui. Você desistir de algo, você desistir da sua habitação, que foi o caso lá dos anjos que resolveram ter relações sexuais com as mulheres, e o fato de você ser expulso do céu. Esses seres que estavam aqui, que Caim temia, eles tinham sido expulsos do céu, assim como Satanás tinha sido. É por isso que quando Deus expulsa Adão e Eva do Éden, Deus separa um local de refúgio para que Adão e Eva morassem e crescessem com a sua família, longe da influência desses anjos caídos, desses anjos que foram expulsos com Satanás dos céus. E esses anjos, eles são gigantes, que Gênesis diz que estavam aqui. Eles são os Nefilins que estavam aqui quando os filhos de Deus decidiram por livre e espontânea vontade ter relações sexuais com os seres humanos. Esses anjos caídos, expulsos por Deus, já estavam aqui. Preste sua atenção numa coisa. Como esses anjos, eles foram expulsos dos céus, diferente daqueles que largaram a sua habitação, quando eles são expulsos do céu, eles vêm com as suas características de anjos. Anjos deformados, porque eles perdem a sua beleza, eles perdem a sua glória. Mas eles vêm corpos de anjos. É por isso que eles são gigantes. Era por isso que em muitos livros a gente vê estudiosos falando que esses gigantes davam pânico só de olhar, não pela altura, mas a sua face era medonha, porque eram grupos de anjos que não representavam a imagem e semelhança de Deus. Era por isso que os seres humanos, quando os viam, temiam. Eles eram disformes, anjos que perderam a sua glória. É por isso que o nome Nefilins significa caídos, jogados, lançados para baixo. É diferente. Eles queriam estar no céu. Eles queriam morar nos céus. Eles queriam governar os céus.
mas eles foram expulsos dos céus, porque eles queriam ser mais que Deus. Então, quando eles são expulsos dos céus, eles não rejeitaram a sua natureza. Eles não, em momento algum, a Bíblia diz que eles rejeitaram. Mas a Bíblia diz que houve uma guerra entre Miguel e seus anjos contra esses anjos e Satanás, e eles são lançados na terra. E pelo fato deles serem lançados na terra, na sua característica de anjo, eles vêm com a altura de anjos e vêm com a característica de anjos, só que deformados. Diferentemente dos anjos que decidiram coabitar com as mulheres, eles abandonam o seu estado de anjos. Eles largam a sua habitação voluntariamente, ninguém os expulsou de lá. E aí eles adquirem características e forma de um homem, por isso que eles vivem normalmente com os seres humanos e não há nenhum pânico em relação a isso. Mas a gente vai falar um pouco deles por causa dos seus descendentes lá na frente. Então aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando fala que os anjos filhos de Deus estavam gerando e nas filhas dos homens, jamais a Bíblia está referindo-se aos gigantes, porque os gigantes já habitavam a terra e eles eram os anjos que seguiam Satanás quando esse foi expulso dos céus. Pelo fato dos gigantes virem para a terra, porque eles foram lançados nos corpos de anjos, por isso que eles eram gigantes. Ouça bem essa palavra. Eles estavam nos corpos de anjos, ainda que eles não estivessem nos céus, eles foram expulsos de lá, eles jamais poderiam ter relações sexuais com ser humano algum. Eles não tinham a sua fisiologia para isso. Vocês lembram do texto quando os anjos vieram se encontrar com Abraão e com Ló? Eles receberam permissões para estarem naquelas condições de seres humanos. Por isso que eles podiam interagir com os seres humanos. Mas esses anjos que são lançados junto com Satanás na terra, eles não receberam permissões e os seus corpos ainda estavam como os corpos de anjos, mesmo anjos caídos. Por isso eles jamais poderiam ter relações sexuais com as mulheres e assim eles poderem, de fato, terem descendentes. Geneticamente, isso é impossível. Fisiologicamente, é impossível. Historicamente, biblicamente, isso é impossível, porque até Jesus disse que isso é impossível. Aqui a gente está pegando de pouquinho em pouquinho para que vocês saibam o que é a marca da besta lá no futuro. É impossível. Não caia mais nessa mentira. Eu também caí, eu não sabia. Eu orei a Deus, Deus me falou. Os gigantes, os néfilis, eles já existiam. Aí você fala, Rejane, mas se eles são anjos caídos e eles não fecundaram as mulheres aqui, mas eles estavam aqui no nosso meio, e o que eles faziam então com a gente? Eles eram maus? Eles eram bons? Eles eram maus, assim como continuam sendo maus. Eles usavam da sua maldade para ensinar tudo quanto é tipo de ciência oculta. Tudo que era mal perante os olhos de Deus e aos seres humanos. E ensinavam a conhecer posições de astros, usar os astros para lerem as suas vidas, os seus futuros, magias. Eles ensinaram a esse povo, os anjos caídos, a eles construírem armas. Mas eles corromperam a necessidade da raça humana em sempre depender de Deus. Então agora nós sabendo desse pequeno detalhe ocorrido, no velho mundo, quem são os gigantes, quem são os filhos de Deus, quem são as mulheres. Agora vamos ler novamente a passagem Gênesis 6 e vamos ver se não vai soar mais naturalmente para vocês depois desse conhecimento. Diz assim: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram.
Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Viu como soa mais natural quando a gente aprende? A gente percebeu nitidamente que antes dos filhos de Deus, ou seja, dos anjos, decidir largar sua habitação para ter sexo com os seres humanos, já existia aqui na terra outra raça de anjos, mas esses anjos foram jogados longe, para longe dos céus, por tentarem à força tomar o reino do Deus Todo-Poderoso, que são os anjos caídos, do qual podemos chamá-los de Nefilins. Esses anjos, eles eram gigantes terríveis em força. Eles eram muitíssimos inteligentes e eles transmitiram todo tipo de corrupção, como ciências ocultas, magia, ciência das armas. Eles ensinaram a ciência das construções, de como construir cidades, como construir muralhas. Onde a gente vê isso? Onde a gente vê a participação desses anjos que seguiram Satanás, esses gigantes dos Néfilis, atuando com os seres humanos. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Eu quero te fazer uma pergunta. Caim acabou de dizer para Deus que tinha medo de ser morto. E nós já sabemos que morto por quem? Por esses gigantes, pelos Néfilis. Então, Caim sabia que ele já estava num local totalmente sozinho. Para que Caim quer edificar uma cidade se só tinha ele e aquela mulher naquelas bandas? Para quê? Pense comigo. Quem ensinou a Caim a técnica da alvenaria? Vocês lembram que Caim antes era agricultor? Como que ele aprendeu a técnica da alvenaria para construir cidades? E quem foi que ensinou a Caim as ferramentas, as técnicas de usar essas ferramentas para construir tal cidade? Como um homem sozinho seria capaz de construir uma cidade? Vocês estão entendendo? Quem ajudou a Caim a preparar os materiais, o betume, tudo lá bonitinho para construir a cidade? Hoje todo mundo que é pedreiro sabe que precisa de um ajudante, pelo menos para mexer a massa e para carregar os baldes lá com a massa lá para entregar ele. A pessoa ele toda hora fica descendo a escada? Quem foi e ajudou a Caim a construir essa cidade? Gente, sejamos inteligentes. É por isso que existem várias cidades aí. Meu Deus, quanta inteligência! Quem foi que construiu isso? Até hoje a gente não sabe que ferramenta que essas pessoas usaram para construir essa cidade, porque nem no nosso meio existem tais ferramentas. Aqui a gente está vendo nitidamente que o cara, Caim, saiu da presença de Deus, foi expulso. Os anjos viram, os anjos caídos viram o sinal de Deus. Pensou o quê? Não podemos matar esse homem, porque senão nós seremos 7 vezes castigados. Vamos usar a própria maldade dele para corromper a humanidade, corromper a ciência de Deus nesses seres humanos que são a imagem e semelhança dele, e para roubar dos seres humanos a dependência de Deus. Eles ensinaram tudo que os homens precisavam para nunca dependerem de Deus. Antes, os homens eram tão necessitados de Deus que Caim virou e falou para Deus assim: tu me tiras dessa terra que é fértil, e agora serei fugitivo pela terra. Ou seja, vou fazer o quê? Só sei ser agricultor. Caim se vê longe da presença de Deus, longe da proteção de Deus. O que os anjos caídos fazem? Ei, amigo, vem cá, a gente vai te ajudar, não precisa dele não. Claro, porque os anjos não podiam fazer nada, porque tinha um sinal ali de Deus que quem o matasse seria vingado 7 vezes. Ele falou, vamos usar a maldade desse cara, já que ele é um de nós, porque a própria Bíblia diz que Caim é filho do diabo. Esses anjos também são filhos do diabo, eles seguiram Satanás. Então eles estavam todos em família. O que eles fizeram?
pegaram a Caim, ensinaram tudo o que Caim podia aprender para se tornar como eles, para que os descendentes de Caim seguissem o seu exemplo. Não precisamos de Deus. Sabemos edificar cidades, porque Caim ele edificou cidades porque ele tinha o propósito de crescer. E a Bíblia diz aqui claramente que ele estava com a esposa dele, e foi porque ele deu à luz a um filho chamado Enoque. Não é o Enoque que foi levado para o céu, é outro Enoque aqui, que fique bem claro. Ele resolveu construir cidades porque ele já estava vendo que as cidades seriam tomadas pelos seus descendentes, e os seus descendentes seriam iguais a eles, filhos da serpente, conhecedores do bem e do mal, arrogantes, sem nenhum temor a Deus, e todos eles doutrinados por anjos caídos, e um ao outro seres humanos se matarem, se odiarem. Eles ensinaram todos os vícios de ganâncias e poder. Mil desculpas. O vídeo ficou muito longo porque eu tinha que falar capítulo e versículo de tudo. Eu não vou poder falar sobre os descendentes dos filhos de Deus e das mulheres nesse vídeo, porque foi muita informação. Eu só queria que vocês nesse primeiro vídeo falando sobre Néfili, o outro vai ser o último sobre Néfili, antes da gente falar o último vídeo. Então, ao invés de ser 3 vídeos falando sobre a marca da besta, nós teremos 4. Mas que fique muito claro aqui nesse vídeo, no estudo de hoje, é que os filhos de Deus, quando tiveram relações sexuais com as mulheres, eles não geraram os Nefilins. Os Nefilins já estavam aqui. Foram os Nefilins que construíram as primeiras cidades, aquelas cidades monstruosas que vocês falam: oh, gente, quem foi construir isso aqui? Quem deu inteligência para os seres humanos desenhar? Quem carregou aquelas pedras? Quem fez tudo aquilo? Foram os Nefilins. Que sim, eles foram os anjos que seguiram a Satanás, diferente dos anjos de Gênesis 6, que deitaram-se com as mulheres. Aqueles ali, eles não foram expulsos do céu, mas eles mesmo voluntariamente saíram do céu para se inflamarem aqui. Agora a gente vai saber no próximo vídeo, que eu considero o grupo mais importante de Gênesis 6, e foi esse grupo que fez com que Deus abominasse e se arrependesse de ter feito a terra. Os descendentes dos anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres, esses foram que entristeceram o coração de Deus. E é eles que está todo o segredo da marca da besta. Nós vamos aprender no próximo vídeo. Queridos, espero que eu tenha sido clara. Me perdoe a hora, mas é bom porque eu demoro muito a fazer os vídeos. Então vocês vão ter bastante tempo para ouvir, para pausar e ir lá. Eu peço a vocês que vocês leiam e releiam tudo que nós aprendemos. O que eu quero que vocês saibam, por favor, é que toda a verdade está na palavra de Deus. Precisamos pedir entendimento a Deus para interpretarmos essa verdade. Não vá pela onda de oba-oba, porque eles querem nos enganar, para que a gente não saiba da mensagem que Deus deixou para nós. Mensagem de salvação, mensagem de proteção. Não tema a história do mal, o fim do mal já está escrito. Mas antes disso acontecer, ele vai tentar levar o máximo de pessoas para o erro, para que eles não caiam sozinhos. Permaneça firme, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E nos vemos no próximo vídeo. O que fez Deus se arrepender de ter feito a humanidade? E por que Jesus citou isso? Esse mesmo sentimento para os últimos dias, do qual eu e você possivelmente viveremos. Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.